Vamos ver agora, né, o capítulo 13. A gente vai ter apenas um slide, uma aula, que vai ser sobre as estratégias dialéticas. É um vídeo curto e também é um vídeo que eu poderia dizer que está sendo repetido, né? Já tivemos outro capítulo, onde a gente falou sobre o paradigma dialético, sobre formas de intervenção dialéticas, onde já foram abordadas essas estratégias. Então, bora rever quais são essas estratégias, como é que elas funcionam. Será que nós temos os paradigmas de ADBT, que são três. É o da mudança, ela tem como foco uma questão de propósito, de objetivos, de alcançar uma meta, e é que a gente tem aqui algumas formas, né, algumas estratégias que a gente utiliza. A questão de metas, de alvos, de comprometimento, as estratégias em si, as habilidades, o treinamento de habilidades também faz parte aqui do paradigma de mudança. E a gente utiliza uma comunicação irreverente, que é uma comunicação mais voltada a desequilibrar, a tirar do óbvio esse paciente. E também é uma questão de consultoria ao paciente. Eu ensino ao paciente o que é que ele tem que fazer para mudar o ambiente dele. O paradigma da aceitação é só uma questão de presença, de estar ali presente no momento, aceitar como as coisas são, aceitar que aquele comportamento é perfeito como é, considerando a história dele, aceitar que as coisas estão interdependentes, que são mutuamente relacionadas. É também aqui utilizada uma comunicação mais de recíproca, de validação, de aceitação e é feita intervenções no ambiente pelo paciente. Principalmente quando a gente considera um paciente adolescente que não tem as habilidades necessárias para modificar esse ambiente sozinho. A dialética, por sua vez, ela tem mais uma questão de improvisação. Então, a gente considera aqui uma questão de que o momento ele está estagnado, ele está rígido, e eu preciso improvisar, eu preciso sair do óbvio para quebrar ali o padrão. A gente considera também nesse paradigma que tudo está em movimento e transação. Então, as coisas estão mudando e estão transicionando, influenciando reciprocamente. Se eu modifico uma coisa, outra coisa vai ser modificada também, porque está em transação. E não há apenas uma verdade. Há opostos que se opõem e podem também se complementar para chegar a uma síntese. As estratégias dialéticas, elas representam a síntese dos paradigmas de mudança e aceitação. Em cada um deles, o terapeuta está ao mesmo tempo buscando a mudança e aceitando as coisas como são. Então, quando a gente utiliza as estratégias dialéticas, a gente está ao mesmo tempo é, pedindo que o paciente mude e aceitando como é que ele está naquele momento. Então, aqui nós temos que essa estratégia ela vai ser usada diante de um passo. Então, a gente está ali num impasse, numa rigidez. A gente pode pensar, inclusive, esse impasse como uma cadeia do comportamento rígida e previsível. Tudo ali já está rígido, está previsível. Tenta fazer uma alteração, tenta fazer outra e nada funciona. Não está conseguindo sair daquela rigidez. Então, entra ali uma intervenção dialética que busca remover o resultado imprevisível. Uma improvisação para mudar, para desestruturar e sair desse previsível e poder então chegar numa nova forma de pensar. O terapeuta pode combinar as estratégias, já que em princípio elas se sobrepõem umas às outras e podem oscilar entre elas e até desenvolver novas para os mesmos propósitos. Mas cada estratégia fornece seu próprio sabor dialético único, que pode ser mais adequado para um impasse específico no tratamento. Então, você pode usar apenas uma estratégia, de acordo com um impasse específico. Você pode sair dançando entre elas, sobrepondo, oscilando. Então, eu uso duas ao mesmo tempo. Eu saio de uma, vou para outra, e até desenvolver novas, então, quais sejam necessários. As estratégias dialéticas, ele traz aqui 9 estratégias, então a gente vai ver cada uma delas, entender como é que elas funcionam, em que momentos utilizar. A primeira é equilibrar estratégias de tratamento. Então, eu vou emparelhar, eu vou usar ao mesmo tempo ou sequencialmente uma estratégia e depois outra. Eu uso a aceitação e depois eu vou à mudança. Uso a mudança e a aceitação ao mesmo tempo. Uso uma depois da outra. Então, essa síntese da aceitação pura é o tema subjacente em todas as estratégias dialéticas. É como se eu dissesse, ó, percebo que você se sente dessa forma, e isso faz muito sentido, uma validação. Então, mudo rapidamente para uma dialética, um pedido de mudança. Mas quero que você expresse isso de maneira diferente, de uma maneira que funcione. A segunda estratégia é fazer dos limões uma limonada. Então, aconteceu ali com essa pessoa.
uma situação ruim, uma situação azeda, um limão amargo na vida dela. E eu vou tentar procurar oportunidades nessa situação ruim. Reformular isso de uma experiência negativa de outro ângulo. Tentar fazer desses limões uma limonada. Conhece e aceita a visão do paciente, mas comunica uma perspectiva mais ampla de ferramentas valiosas. E aqui a gente tem que ter muita atenção, porque ela é muito fácil de usar. Toda crise que acontece com o paciente é tentar fazer isso de uma forma de trazer uma oportunidade. E pode fazer excessivamente limonadas. Então, assim, de toda situação tem que ser positivo, tem que tirar algo de bom. E nem sempre. Ao próximo é evocar a mente sábia. Então, a mente sábia aqui, ela é uma síntese entre a mente racional e a emocional. 100% racional, 100% emocional. A mente sábia vai ser chegar numa mente que coexiste a ambos, tanto a mente racional, tanto a mente emocional. Então, quando estiver preso numa situação, você, o paciente, evocar ela. Pedir uma pausa, né? O que você acha que sua mente sábia diria sobre isso? É também uma maneira estruturada do psicólogo apertar o botão de pausa, recuar e localizar sua própria mente sábia. Então, a gente, enquanto psicólogo, não sabe o que fazer na situação. A gente pergunta ao paciente: o que é que você acha que sua mente sábia diria sobre isso? E a gente também pergunta à nossa mente sábia: vamos parar um pouco, vamos respirar, bora voltar alguns passinhos e perguntar assim, que é que eu deveria fazer. Para a gente chegar ali numa síntese entre a mente racional, a mente psicóloga e aquela mente emocional, que talvez seja a mais humana ali. Advogado do diabo. Assuma essa posição do advogado do diabo. Aqui é o terapeuta, ele surpreende o paciente com a posição do diabo, definindo um comportamento disfuncional. A gente vai utilizar essa situação quando o paciente disser que vai fazer algo, disser que está comprometido com muito funcional, mas você tem suas dúvidas. Então, a gente vai aqui advogar, vai apoiar o comportamento disfuncional para fazer com que o paciente ele deve perceber que o terapeuta está argumentando contra assumir o comprometimento, contra ele fazer o comportamento funcional, mas ao mesmo tempo sentir que ele está promovendo, sentir que o terapeuta quer que ele faça aquele comportamento funcional. Então, é aqui uma dialética, né? De um lado, ele está ali dois opostos, né? O paciente, ele sente que o terapeuta ele está sendo contra, mas ao mesmo tempo sente que ele está sendo a favor do comportamento funcional. E aqui é preciso ter atenção, porque esse comportamento, ser advogado do diabo, é um pouco manipulativo, sim. Tentar fazer o paciente fazer o que é que eu quero, e é que a gente precisa utilizar apenas se tentou outras coisas. Então, tentei outras coisas, tentei de todo jeito e não funciona. Então, bora fazer um pouquinho de manipulação, né? E o paciente diz que ele vai fazer algo disfuncional. E a gente vai além do que o paciente diz. Leva ele mais a sério do que ele espera. Aqui a gente usa apenas quando o paciente faz uma ameaça de comportamento problemático e você sente que é uma maneira de expressar emoções fortes e de pedir que seu sofrimento seja levado a sério. Então, bora dizer que o paciente diz, ó, se eu não conseguir ser atendido por você tantas vezes na semana, é tipo assim, eu vou me cortar, vou tirar a minha vida. Eu não vou conseguir ficar sem você. Então a gente leva isso a sério e diz, tipo assim, mais a sério do que o paciente espera, né? E diz, ó, vou ter, então, não vou poder te atender, já que você está dizendo que esse é um comportamento tão grave, tão iminente, que não tem jeito, que é a única solução. Então aqui, a gente faz isso, porque o paciente ele faz essa ameaça e, ao mesmo tempo, você sente assim, ele está tentando me manipular. Ele está tentando expressar, né? Ele está tentando chantagear, expressar um comportamento disfuncional, porque tem, na verdade, uma emoção aqui por trás dela. E ele quer apenas ser levado a sério. Essa coisa de estender também é manipulativo, por um sentido de que, ó, eu estou tentando aqui meio que enganar o paciente, né? Então a gente usa, se nada mais funcionou, e se você mesmo não estiver desregulado. Porque se o paciente está fazendo uma ameaça, a gente está se sentindo ameaçado, a gente está desregulado ali, não adianta utilizar essa estratégia, porque senão talvez não funcione. O próximo entre no paradoxo. Então, o paciente ele expressa ali algo, um padrão rígido de pensamento, e a gente vai reformular isso de uma maneira contraditória, paradoxal.
de uma forma que assim, ó, não faz sentido. Como é que isso e aquilo ao mesmo tempo? Não faz sentido. O objetivo aqui é deixar o paciente na confusão. É criar desequilíbrio e movimento. Fazer com que esse paciente ele saia dessa rigidez cognitiva. Então, não é ensinar algum pedaço de informação. É apenas fazer com que o paciente se desequilibre. E aqui é importante não tentar explicar esse paradoxo. É para deixar realmente o paciente na confusão e não explicar. Permita a mudança natural. Em geral, a gente utiliza isso quando há discussão, discordância ou tensão em torno das condições de tratamento. Então, é tipo assim, ó, tá acontecendo ali na terapia um movimento que a gente não se concorda. Há ali uma tensão em torno de como é que o tratamento deve ser realizado. Então, a gente precisa considerar, esse tratamento, as condições desse tratamento precisa mudar, ou então, se eu mudar essas condições, eu vou estar apenas reforçando uma evitação. E para a gente saber se está reforçando a uma limitação ou se é preciso permitir essa mudança, é preciso a gente considerar as prioridades. Quais são as minhas prioridades? O que é importante nesse momento? E escolher na mente sábia. Que nem seja aquela mente que está tomando uma decisão pelo paciente para trazer um alívio imediato, nem que seja uma decisão que está apenas querendo ser rígido, numa posição de que eu tenho que seguir o plano de tratamento. Eu tenho que seguir os princípios de ADBT, que está ali, é firme, rígida nessas condições de tratamento. Use metáforas para reformular a oposição rígida na forma de metáfora ou história para catalisar mais pensamentos, movimentos e improvisações. Para algumas pessoas, as metáforas surgem facilmente, para outras não. O terapeuta ele não precisa criá-las durante a sessão. A gente pode pegar metáforas que já existem, embora possa ser útil se tiver essa facilidade. E aqui nas metáforas, eu indico muito a gente ter aqui uma lida, né, de livros da arte, da terapia de aceitação e compromisso, porque ela trabalha muito com a questão de metáforas, justamente para tirar esse paciente da rigidez, da literalidade. Se tal coisa é assim, então é assado. Não, tal coisa pode ser assim e assado. E a metáfora permite essa maleabilidade, essa flexibilidade. Então, eu recomendo muito uma leitura da arte para poder aprender novas metáforas. Use a avaliação dialética. Então, sempre se pergunte: o que é que eu estou deixando de notar? O que é que está faltando na minha compreensão da situação? Porque a gente está sempre perdendo algo. Então, a gente tem que estar sempre realmente se questionando o que é que está deixando de fora. Se pararmos, dermos um passo atrás, nos questionarmos, podemos então mudar para um nível diferente de ampliação, abrir nossos olhos para outras opções de compreensão. Então, não ache que você saiba tudo. Seja humilde e reconheça. Não sei tudo. Eu estou sempre deixando de notar algo. E sempre se perguntar o que é que está notando. E aceitar, né? E às vezes a gente vai pensar que, ó, já entendi tudo, já sei o que é que vai funcionar. E, tipo assim, vou ficar frustrado porque não está funcionando e vou precisar me relembrar novamente de utilizar uma avaliação dialética. Estamos sempre deixando de ver algo, alguma perspectiva, fato, dinâmica, fator relacionado ao tratamento. Então, se estivermos presos em um passo em tratamento, devemos automaticamente perguntar: o que eu estou negligenciando? Ele traz também duas novas avaliações, duas formas, estratégias dialéticas, que não foram a Marshall Linehan que criou, que é ele que utiliza. O solta-corda, ele diz que é como se fosse, ó, quando ele percebe que caiu em uma luta com o paciente e meus esforços de solução de problema, e que a luta se tornou não produtiva e cansativa, que eles não estão chegando a lugar nenhum, eles estão apenas ali lutando, puxando uma corda de um lado para o outro. Ele imagina que o paciente e ele está envolvido em uma guerra de puxar, cada um segurando extremidades opostas de uma corda e puxando um contra o outro, sem nenhum lado ganhando. Estão se cansando. Então, simplesmente imagine soltar minha extremidade da corda. Dito de forma mais prosaica, deixo de lado o meu apego ao meu lado de argumento, porque não está adiantando de nada. Então, imagina que você está ali numa luta de corda, puxando uma corda com o paciente. Imagina soltar. Deixe ir. Se liberte dos seus apegos de como é que as coisas deveriam ter sido. Aceite como as coisas estão sendo. E o próximo é seja o cachorro. Em vez de pensar na paciente como um cachorro, e em mim mesmo como um treinador, né? Porque a gente usa princípios de aprendizagem, reforço, punição, como se fosse adestrando um cachorro, né? Pensei em mim mesmo como um cachorro e ela como treinadora.
Como cachorro, eu estava procurando por reforço. O reforço veio na forma de disposição da paciente em falar comigo. Esse daqui foi um exemplo que ele trouxe, né? Como um bom cachorro, continuei gerando novos comportamentos até que um deles fosse recompensado. Então, tentei fazer mais do mesmo. Aqui nessa questão de seja o cachorro, é que a gente, quando não está funcionando, nada do que a gente faz funciona. Os princípios de aprendizagem, seu treinador não está funcionando. Então, bora nos chamar o cachorro? Bora tentar fazer vários comportamentos até que um comportamento funcione e a gente seja reforçado. Então, tentar fazer mais do mesmo. E essas são as nossas estratégias dialéticas. E a gente vai agora ter o nosso encontro ao vivo no sábado, gente. Então, estude, leia. Traga também o seu estudo de caso para a gente poder discutir sobre ele. Lembrando que o estudo de caso não fica gravado. Então, até sábado.